vacilo. Eu só gostaria de contextualizar um pouco o que estava acontecendo para vocês entenderem. Eu estou todo mundo olhando assim com a cara de escuro. Será que esse maluco vai fazer isso mesmo? Será que ele vai fazer isso? Fazer isso não. De forma, até porque se eu fizesse isso, eu acho que eu seria taxado de louco, de sei lá, um monte de coisa, né? Menos de humilde, que é a questão aqui, né? Então não tem passeio nada, não. A nossa igreja não tem costume de fazer esse curso de lavar os pés, tem algumas igrejas que tem esse costume de lavar os pés. Eu até já fui no curso de lavar pés das igrejas, mas pastor, para mim, eu sou preso, não lavar os meus pés, não. Era só para mim, era só para mim da igreja, né? Eu sobrei, pensei que lavava os pés, mas não lavava coisa nenhuma, não, né? Então, mas olha o que Jesus fez, né? Ele tirou sua veste de fora, né? Cingiu-se com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. É o que aconteceu. Eu não vou ler aqui não, mas no livro de Lucas, só para a gente entender bem o que estava acontecendo ali, eu acho que essa foi a experiência, depois do Calvário, a experiência mais desconcertante que os discípulos sofreram. Muito desconcertante isso aí. Imagina se eu realmente trouxesse essa bacia e começasse a lavar os pés de vocês aqui. Vocês ficaram desconcertados, se eu seguisse com a minha ideia, vocês iam com certeza ficar desconcertados, ainda mais no contexto que ele estava ali. Porque, como eu estava dizendo, no capítulo 22 de Lucas, nós não vamos ler, né? Porque Lucas estava tratando mais da ceia e João do lava-pés propriamente. A gente vê ali que naquele momento os discípulos estavam tendo uma discussão ferrenha a respeito de quem que poderia ser o maior no meio deles. Então olha a situação de Jesus. Eles estavam brigando para ver quem que era o maior. Ali estava o traidor, ali estava aquele que o negaria e os outros também que o abandonariam na hora mais difícil da sua vida. Então este era o ambiente que Jesus estava ali e ele simplesmente, eu imagino que Jesus não estava com uma das suas melhores caras, não estava sorrindo como eu estou aqui nessa noite, né? Ele devia estar bem sério porque a sua hora estava chegando. A hora de Jesus, ele estava se aproximando rápido. Os discípulos não tinham muita noção do que estava acontecendo, não, mas Jesus sabia muito bem o que estava para acontecer com ele. Mas ele precisava cumprir aquela missão, mesmo no meio daqueles que talvez não merecessem aquilo, né? Mas enfim, foi o que ele fez. Ele abaixou diante dos seus discípulos humildemente e começou a lavar os pés de um por um. Jesus lavando os pés dele. E eu acho que Pedro não deve ter sido o primeiro. Ainda poderia ser, porque ele era tão girado, né? Poderia dizer, então lava o meu pé primeiro, ainda mais não. Quando a dele aí, chega a vez de Pedro, e é um momento muito importante que a gente tem que pegar nessa noite, porque quando ele vai lavar os pés de Pedro, ele fala logo assim: tu me lavas os pés a mim? Tu me lavas os pés a mim? De repente, isso foi uma atitude dele para ter saído sincero lá do coração de Pedro, porque ele reconhecia que não era merecedor de que Jesus lavasse os pés dele. Isso é um bom começo. Isso é um bom começo para a ação de Deus na vida do homem, quando ele reconhece que não é merecedor. Porque quando nós reconhecemos que não somos merecedores de coisa nenhuma que vem de Deus, isso é um pontapé inicial para a ação de graça, da graça de Deus sobre nossas vidas através de Jesus Cristo. É o pontapé inicial. Então quando Pedro fala, tu me lavas os pés a mim, né? Ele estava sendo sincero naquilo que ele estava falando, porque de fato ele não merecia que Jesus lavasse os pés dele, como nós também não merecemos que Jesus faça coisa nenhuma por nós. Mas o versículo 1 que nós lemos, o que ele diz? Que tendo Jesus amado os seus, ele os amou até o fim. Ele não parou de amar, né? E aí Jesus responde para ele: o que eu estou fazendo? Tu não sabes agora. Depois você vai entender o que eu estou fazendo com você. Geralmente, irmãos, nós não entendemos também aquilo que Jesus está fazendo em nossas vidas. Pedro não entendia o que estava acontecendo, os discípulos também tampouco entendiam o que estava acontecendo. Não entendiam nada que estava acontecendo. Jesus fala: agora você não entende, depois você vai entender. E aí tem um desafio que vem nos confrontar, que vem em choque com todas as nossas ideias, porque realmente nós não entendemos nunca o que Deus está fazendo nas nossas vidas. É uma caixinha de surpresa. Então, aí eu desafio para aceitarmos aquilo que ele faz. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos coisa nenhuma, mas ele sabe o que é melhor para nós. Mas nós insistimos, né,
muitas vezes, a nossa rebeldia de não deixar que Ele complete a obra em nossas vidas. Então, travamos aquilo que Ele quer fazer, como Pedro estava fazendo ali. Ele estava travando, né, a obra de Jesus na vida dele. Você não está entendendo, Pedro, o que eu estou fazendo. Pedro parece que tinha um sapato meio apertado, devia ter chulé, alguma coisa assim. Algum problema tinha com Pedro, porque vai ser difícil para lavar o pé dele dessa forma, né? A Bíblia não narra a respeito dos outros discípulos, não, mas Pedro, ele estava com uma dificuldade enorme de tirar a sandália dele para Jesus lavar, né? É verdade? E muitas vezes nós também temos dificuldade de tirar os nossos sapatinhos para poder Jesus lavar os nossos pés. Temos dificuldade de confiar que o que Ele está produzindo em nós é o melhor para nós. Nós às vezes insistimos, irmãos, nós insistimos na nossa caminhada, né, desconfiando daquilo que Ele possa fazer, não sabendo nós de que as nossas dificuldades, nosso dia a dia que nós estamos passando, não é nada, é fichinha em virtude daquilo que Ele está preparando para nós, porque o que Ele tem preparado para nós é simplesmente um peso de glória eterno, é o maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Mas é preciso que o quê? É preciso que nós, pela fé, nós mergulhemos, vamos dizer aí, mergulhemos nesse poço, mergulhemos nessa obra de Deus com fé e deixemos que Ele realize aquilo que Ele quer realizar em nós. Pedro estava resistindo que Ele fizesse isso, né? Mesmo ele falando assim, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas depois você vai entender, né? E Pedro continua na sua resistência e dizendo assim: tu nunca me lavarás os pés. Se eu não estou entendendo aquilo que você está fazendo, então também eu não vou deixar que você lave os meus pés. Na verdade, neste momento aí, Jesus estava desafiando a Pedro a sair um pouco da sua zona de conforto. Porque se ele não está entendendo, então é comum que a gente não mergulhe. Você sairia por acaso, vou dar um exemplo aqui do salão. Você vai no salão cortar o seu cabelo. Quando você está cortando o seu cabelo, você está olhando para quê? Olhando para o espelho. Você está olhando para o espelho, então você está controlando aquilo que o barbeiro está fazendo no seu cabelo, né? Quem é que já fez a barba no salão? Fez a barba, né? Quando você faz a barba, você deita para trás. E o que você vê? Você não vê nada, você vê o céu. E aí você está à mercê do barbeiro. Você está à mercê do barbeiro e a navalha está passando aqui no seu pescoço. É isso mesmo? A navalha passando no seu pescoço, você tem que ficar quietinho esperando, porque ele está passando por áreas aqui do seu pescoço que se ele errar a mão, você já era. Você já era. Então a obra de Deus nas nossas vidas, ela se assemelha muito a isso aí, né? Porque nós queremos deixar o Senhor cortar os nossos cabelos, enquanto nós estamos olhando no espelho e vendo o que Ele está produzindo em nós, o que Ele está fazendo quando Ele está cortando o nosso cabelo. Mas na hora de a gente deitar para trás e deixar que Ele faça a nossa barba, aí o negócio é complicado. Porque aí nós saímos da nossa zona de conforto, nós não estamos controlando a situação. E nós ouvimos que hoje de manhã de novo, né? A condição de perder o controle, que é o que Deus quer que nós façamos, perder o controle para Ele. Então é um desafio muito grande. E Pedro estava entrando naquele desafio, ele disse: eu não vou deixar, não. Eu não vou deixar você lavar os meus pés. Se eu não estou entendendo, eu não vou deixar você lavar os meus pés. Eu não deixo mesmo, né? Então, Jesus fala com ele assim: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte. Parte aqui, ela quer dizer comunhão. Se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. E o que Deus quer, o que Jesus estava querendo com os discípulos naquela hora, ao lavar os pés dele, era comunhão. O Senhor quer conosco também, é manter comunhão conosco, porque Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus quer relacionar a cada momento, né? Então eu estava lembrando até mesmo de um dia, porque a diferença entre relacionar com Deus e só estar colocado numa comunidade de fé. É muito fácil estar inserido numa comunidade de fé, mas do relacionamento verdadeiro com Deus, genuíno, é que a coisa fica um pouco mais difícil. Nós ouvimos no carnaval algo acerca de um purê de batatas. Nós dentro da igreja, nós somos como batatas dentro de um saco. É muito fácil. Todos nós estamos aqui inseridos nessa comunidade de fé. Todos nós entramos por essa porta e nós somos como uma batata no saco, né? Mas o Senhor nos desafia a virarmos, vamos tentar na rede de carnaval, um purê de batata. O Senhor quer produzir isso aí. E Ele só vai produzir isso em nós
nossas vidas, a partir do momento que nós vamos deixando Ele lavar os nossos pés. Eu gostaria de explicar para você agora o que é esse lavar os pés. Se você não entender coisa nenhuma, lavar os pés é o Senhor purificar-nos das nossas impurezas no nosso dia a dia, é lavar das nossas impurezas, da nossa caminhada no dia a dia, né? Engraçado é que Pedro, logo em seguida, ele fala assim: Senhor, então se eu não lavar tudo, se eu não for ter parte com você, então me lava a cabeça também, lava as mãos, lava tudo, então, né? Ele faz esse pedido louco para Jesus. Ele fala assim: quem já tomou banho não está precisando disso não. Verdade é que para nós pode parecer estranho, mas nos povos orientais, mesmo os judeus, né, eles não tinham o conforto que nós temos hoje de banheiro em casa, bonitinho, né? Então eles tinham banheiro onde eles iam se banhar e voltavam para casa. Quando voltavam para casa, já estava com o pé empoeirado da sua caminhada. Então chegava lá, era necessário então que lavassem os pés. Até eu mesmo tive uma vez fazendo um serviço lá em Porto Seguro, lembrei disso, né, que o banheiro era longe. Quando eu chegava para dormir, meu pé estava preto, tinha que lavar uma vasilha d'água para chegar lá, lavar meu pé para deitar, né? Então Jesus falou com eles: Pedro, quem já tomou banho não precisa mais lavar, senão os pés, só isso que precisa lavar, né? E a ficha de Pedro parece que não tinha caído coisa nenhuma, não tinha caído, porque ele não estava entendendo isso também. Jesus, Ele nos lava por completo a partir do momento que nós aceitamos a sua graça salvadora, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que nós nos batizamos. O Senhor está fazendo uma limpeza completa nas nossas vidas, nós somos lavados. Mas acontece que no nosso dia a dia nós cometemos erros, nós cometemos muitos erros, e para isso o Senhor adverte então a lavar os nossos pés, a descalçarmos os nossos pés, a tirarmos os nossos sapatos, para que Ele possa lavar os nossos pés de toda iniquidade. Mas acontece que os nossos sapatos, eles simbolizam, né, a dureza do nosso coração, o ocultamento dos nossos pecados, ocultar daquilo que desagrada ao Senhor. Isso não é bom. O Senhor requer de nós que nós tiremos o nosso sapato para que Ele possa lavar dia após dia os nossos pés. Nós só vamos ter comunhão com o nosso Deus, só vamos ter comunhão com Ele se permitirmos que Ele lave a cada dia os nossos pés dos nossos pecados. Engraçado que tem pessoas que passam por dificuldades na vida e se afastam um pouco do Senhor, né? Se apartam da graça de Deus e acham que tem que se batizar de novo, tem que começar tudo de novo, porque perderam tudo aquilo que fizeram. Até pouco tempo eu tive com uma pessoa que já tinha 40 anos de crente. 40 anos de crente. E mudou, estou falando crente porque foi ela que mudou, está, irmãos? E ela mudou de igreja. Essa pessoa mudou de igreja e virou para mim e falou: sabe o quê? Assim, agora eu conheço Jesus, agora eu estou salvo, porque agora que eu encontrei com Jesus. Mas, meu Deus, você perdeu 40 anos da sua vida, agora você aceitou Jesus? Então você está jogando fora toda aquela sua experiência. E tem muita gente que pensa dessa forma também. Tem muita gente que pensa que ao cair em alguma situação ele precisa de novo ser lavado o seu corpo inteiro, né? Precisa passar pelo batismo de novo para começar toda a sua caminhada, como tiver jogado tudo aquilo fora. Mas o Senhor, Ele está sempre com as mãos estendidas para poder lavar os nossos pés. Ele está sempre com as mãos estendidas para banhar das nossas iniquidades a cada dia, para que possamos virar um purê de batata, para que possamos entrar em comunhão com Ele. É o que o Senhor requer de nós, que nós façamos dessa forma. Vamos ler um texto, está em Tito, capítulo 3, versículo de 4 e 6. Vamos ver como que é esse ser lavado de uma vez por todas. O que a palavra nos diz? Quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestados a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ser praticada, mas devido à sua vontade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. E Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus, nosso Salvador. Então não é porque nós merecemos, não é porque nós merecemos, não, foi porque Ele quis fazer, foi porque Ele quis nos purificar. É obra do Senhor sobre nossas vidas, não é obra nossa, não é obra do nosso esforço.
mas é porque Ele que estende a mão para abençoar, Ele que estende a mão para nos purificar. E o que é que nos purifica? 1 João 1, 7 a 9. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Você tem pecado? Amém? Amém ou não amém? Temos pecado, mas é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E eu gostaria de tocar aqui num assunto agora que tem sido batido muito aqui na nossa igreja, tem sido falado quase todo o culto. João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que é que nos limpa? A palavra é que nos limpa. O que é a palavra? Vamos estudar a palavra. Como nós vamos conhecer a palavra? Na leitura da quando o pastor começa com bem e termina com criar. Começa com bem e termina com criar. Se nós não lermos a palavra, se nós não meditarmos dia após dia na palavra do Senhor, nós não vamos nos conhecer, nós não vamos ser consertados. Porque que nos lava? Não é oração que o pastor que nos lava. A palavra está nos afirmando aqui que nós somos lavados pela palavra, nós somos purificados pelo poder da palavra em nossas vidas. É a palavra fazendo efeito em nós que nos purificará dos nossos pecados. Nossa lição aqui não é sobre ganhar salvação ou perder a salvação, mas o desafio aqui é permanecer disponível para o tratar de Deus na sua vida e na minha vida. O que Deus quer é tratar de nós a cada momento. É o que Pedro não estava entendendo naquele momento ali, é que Jesus queria mostrar para ele o caminho da santificação, que ele iria entender depois. Mas glórias a Deus que nós já entendemos isso, nós sabemos disso, que é pelo purificar da palavra, do sangue de Jesus, é que nós temos a nossa caminhada livre com o Senhor, livres para poder caminhar e caminhar de cabeça erguida com o nosso Deus. É o que o Senhor quer de nós. Interessante, irmãos, eu gostaria de voltar no versículo 1 que nós lemos, que diz o seguinte: tendo Jesus amado os seus, amou-os até quando? Até o fim Jesus amou. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor prova o seu amor para conosco. Então Jesus, tendo amado até aquele momento, Ele continuaria a amar. Tendo amado até aquele momento, Ele daria ainda uma última oportunidade a Judas. A Judas Ele daria uma outra oportunidade, porque Ele também lavou os pés a Judas. Talvez eu tivesse dificuldade nessa noite para lavar os pés de todos aqui, ou talvez não, porque eu gosto de todos, mas é comum que eu pudesse soltar alguém, porque alguém que eu não me relaciono muito bem. Se eu souber que algum de vocês está querendo me matar, eu não vou cruzar o caminho de vocês, não. Se você sabe que alguém está querendo te matar, você vai cruzar com ele, você vai nos afastar do outro lado da rua. Mas Jesus sabia que Judas o estava vendendo e foi lá para lavar os pés de Judas também. Então ele amou Judas até o fim, ao ponto de lhe dar uma última oportunidade ainda de voltar atrás daquilo que ele já havia decidido no seu coração. Eu quero que você preste atenção nisso também, tá? E ele também amaria Pedro até o fim, mesmo diante da negação iminente, porque ele sabia também que Pedro negaria. Ele também sabia que Pedro negaria. Ainda assim, ele lavou os pés de Pedro e o amou até o fim. Ele amaria Pedro até o fim. Ele amaria os outros discípulos também, mesmo diante do abandono que ele sofreria, porque ele seria abandonado pelos seus. Ainda assim, ele amaria os seus mesmo diante do abandono. Você sabe o que é isso? Amar alguém que está te abandonando, que está virando as costas para você. Jesus amaria até este momento também. E ele também amaria, sabe a quem? A mim e a você. Mesmo sabendo que durante toda a minha vida eu buscaria fazer as coisas mais para o meu próprio prazer, como nós cantamos, do que para o próprio glorificação do nome dele. O desafio é viver para servir. O Senhor quer levantar pessoas que realmente o sirvam em espírito e em verdade,
mesmo ele sabendo que eu prometeria, que eu faria meus votos diante do altar, de amar o meu irmão, de servir o meu irmão, mas no momento que o meu irmão pisasse um pouquinho fora da linha comigo, eu viraria as costas para ele. Ainda assim Jesus me amou, mesmo sabendo que quando meu irmão com uma palavrinha ele me aborrecesse, eu viraria as costas para ele. Ainda assim Jesus me ama. Mas eis o desafio do Senhor, que é mesmo diante das adversidades, diferentemente das circunstâncias que nós sofremos, do que o irmão possa ter proporcionado para mim, efeito de mal para mim, o Senhor me desafia a cooperar com a santificação, com a salvação do meu irmão e ajudar o meu irmão a levar a sua cruz até o fim. O Senhor me adverte a isso e nos adverte também a isso nesta noite, a deixarmos as coisinhas que podem atrapalhar a nossa caminhada, o nosso amor. O exemplo está aí para ser seguido, né? O exemplo de Jesus está aí para ser seguido. Ele, tendo amado os seus, ele nos amou até o fim, diferente de qualquer coisa. Então, por que eu, que sou apenas um servo, que juro que vou servir, que juro que eu vou amar, não posso amar o meu irmão? Eu juro que amo a Deus, eu juro que vou amar e servir o meu irmão, mas na primeira oportunidade eu vou virar as costas para o meu irmão. Como que vai ser isso? Como que vai ser isso, homens de Deus? Como que vai ser isso, mulheres de Deus, nessa noite? O Senhor nos adverte para seguir este exemplo, bem que poderia ser perpetuado, né, esse lavar os pés, né? Na nossa igreja nós não temos isso, não. Eu acredito nem não tem, o caminho não é bem esse, de lavar os pés do nosso irmão fisicamente, não. Se for de repente, nós podemos lavar os pés do nosso irmão, mas o Senhor quer que nós, na nossa caminhada do nosso irmão, espiritualmente falando, nós possamos contribuir com lavar os pés do nosso irmão, com cooperar com o nosso irmão na nossa caminhada, porque o Senhor não vê como os nossos olhos veem. O Senhor não abre mão de ninguém, Ele não abre mão de ninguém. O Senhor não abre mão, então por que eu vou abrir mão de alguém? Por que eu vou abrir mão do meu irmão? Simplesmente porque ele não pensa igual a mim? Só porque pensa diferente, então ele não é apto para o reino de Deus? Só por isso? O próprio Jesus, ele falou em João capítulo 17, né? Nenhum dos que você me deu, nenhum dos que o Pai me deu, se perdeu, a não ser o filho da perdição, que era João. Só ele se perdeu. E nas nossas vidas, se é algum filho da perdição para a gente desistir dele? Nós sabemos que algum de nossos irmãos é filho da perdição, poder virar as costas para ele, só porque, sei lá, por qualquer motivozinho virar as costas para ele. Não, Jesus não desistiu de ninguém, de ninguém. Só o filho da perdição se perdeu. Então, irmãos, hoje é tempo de nos voltarmos para Deus com um coração sincero, dizer: Senhor, lava os meus pés, purifica de todas as iniquidades. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça nossa, que injustiça nossa de abrir mão do nosso irmão. Nós pecamos em abrir mão daquele que está conosco na nossa caminhada. Nós não podemos jamais abrir mão de ninguém que tem caminhado conosco. Amém, irmãos? Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. As pessoas estão à nossa volta precisando da gente. Pessoas dentro da igreja precisam do nosso carinho, precisam do nosso abraço, precisam do nosso afago. Eu não posso me limitar a amar aquele irmão que eu simplesmente caminho com ele, que eu acho que está bonitinho, ou que está no meu ciclo de amizade, né? O Senhor me chama para amar a todos, tudo quanto tiver ao meu alcance fazer. Parece assustador, mas é isso que Deus quer de nós. Quanto por cento nós vamos servir a Jesus? Se uma porcentagem pequena, nós vamos entregar para o meio dele. Se a entrega é total, então, irmãos, é lavar o pé de todos, mesmo e bora lá, né? Porque é Jesus que está conosco. Amém? Bora lavar os pés uns dos outros, bora caminhar uns com os outros, e assim a igreja de Deus vai romper, e vai romper em fé, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus amado, existem pessoas ao nosso redor que podem até não ser alvo do nosso amor, mas são alvo do teu amor. E o Senhor deseja, ó Deus, chamar aqueles e aquelas que te pertencem para entrar, ó Deus, na brecha. E às vezes a gente pensa, ó Deus, que esse chamado da brecha é nos colocar, ó Deus, nas muralhas de defesa, tomando conta
da nossa família, tomando conta da nossa vida, tomando conta de uma série de situações que nos são importantes. Mas às vezes, ó Deus, nós somos chamados para entrar na brecha da humildade, para reconhecer o nosso irmão maior, ó Deus, do que nós, a nos dobrar diante da tua santidade e aprender, ó Deus, que quando nós queremos chegar, ó Deus, mais perto de ti, existem algumas lições que a tua palavra nos dá. Fala sobre descer a casa do oleiro, nos dá, ó Deus, a moldar das tuas mãos. Tua palavra, ó Deus, nos mostra que maior é aquele e aquela que serve, ó Deus amado, e que, ó Deus, mais diminuamos, ó Deus, nós, para que o Senhor cresça. Senhor amado, que dia a dia nós, ó Deus, sejamos colocados no nosso lugar. É difícil dizer isso às vezes, mas, ó Deus, verdadeiramente, para que o Senhor apareça, nós não precisamos de holofote, nós precisamos, ó Deus, estar aos teus pés. E dia a dia, ó Deus, aos teus pés, nós somos moldados segundo o caráter de Cristo. Que, ó Deus amado, o Senhor encontre em nós, ó Deus, verdadeiramente, corações maleáveis, para que o Senhor venha operar na nossa vida aquilo que é o plano perfeito do teu coração. Nós, ó Deus, não queremos saber do processo, porque às vezes vamos te atrapalhar, mas queremos saber, sim, de estarmos aos teus pés, porque verdadeiramente o teu caráter é confiável e nós podemos ter a certeza em nós de que tu tens o melhor para nós. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão, a gratidão especial por essa palavra, e que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, disponíveis uns aos outros, para que o teu nome cresça, para que o teu nome seja glorificado, e para que, ó Deus, o caráter de Cristo seja moldado em nós. Oramos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Só dando uma